Na ideia também de trabalhar problemas, né? Como a gente, na aula passada, nós trabalhamos também o teorema do valor médio, eu apresentei para vocês. Aqui nós vamos aplicar, né, esse teorema do valor médio nesse problema, né, que é o que o problema pede. Então, uma partícula move-se ao longo de uma linha reta de tal forma que, se vê a velocidade for a velocidade após t segundos, então a velocidade, né, a expressão da velocidade é dada daquela maneira. É uma função do tempo. Aí ele pergunta o seguinte, né? Se t igual a zero, a posição é 5 metros, determine a posição no instante 10. Né? Aí vem a pergunta, mas o que é essa posição? Por que tem a ver isso? O que tem a ver a posição? Ora, a gente tem que lembrar que a velocidade é a taxa de variação instantânea da posição no tempo. E que esta velocidade aqui é uma velocidade que depende do tempo, uma velocidade instantânea. Ou seja, a cada instante. Né? É aquela velocidade que a gente vê no ponteiro do velocímetro do carro, que o Waze está marcando lá, que toda hora está variando. É essa velocidade. Tá? Isso não é a velocidade média, isso é outra coisa. Já vai falar da velocidade média. Tá. Aí depois ele faz a pergunta na letra B. Qual a velocidade no instante 10? E depois ele pergunta qual a velocidade média nesse intervalo. Então, aí nós temos duas... A B e a C, elas trabalham com esse conceito de velocidade média. Vou ter a velocidade no instante 10 e eu vou ter a velocidade média em 10 segundos. Tá. Então, vamos lá. Para nós, primeiro, a gente sabe que a velocidade... O quê? A velocidade é a taxa de variação da posição em relação ao tempo. Então, a posição, porque o problema ele está perguntando a posição, né? A posição é quem? A posição é a integral da velocidade, né? É a lógica que a gente viu lá no começo da aula de integração, né? Eu tenho a posição e eu tenho a velocidade. Como é que eu saio da posição para a velocidade? Derivando. Então, se eu quero calcular a posição, né, eu quero fazer o caminho de volta, isso aqui é conhecido, isso aqui não é conhecido, então vou fazer o caminho de volta, eu tenho que fazer isso via integração. Então, temos que resolver essa integral. Bom, isso é uma integral que a gente sabe resolver. É uma integral que a gente vai ter que decompor em frações parciais. Então, primeiro, decompor o denominador em fatores de primeiro grau. Para isso, eu tenho que calcular a Bhaskara. A famigerada Bhaskara, né? Então, E igual a 3 mais ou menos 9 menos 8 dividido por 2. Né? No caso, é menos 3. Então, vai ficar T igual a menos 3 mais ou menos 1 dividido por 2. Então, vai ficar menos 3 mais 1, menos 2. Sobre 2 vai ficar menos 1. Menos 3 menos 1, menos 4. Dividido por 2, isso dá menos 2. Então, como é que eu vou decompor isso? Vai ficar T menos T' vezes T menos T duas linhas. Isso é igual. Quanto é o T'? Menos 1. Quanto é o T duas linhas? É o menos 2. Então, vai ficar T menos menos mais T menos menos mais. Certo? Então, eu sei que T mais 3 sobre T ao quadrado mais 3T mais 2 é igual a T mais 3 sobre T mais 1 vezes T mais 2. Certo? Simples assim, não tem nenhum mistério nisso aqui, né, gente? Essa parte aqui de decompor polinômio, vocês fizeram isso aos montes lá no cálculo de limites. Tá.
Então, agora eu tenho que determinar, né? Ou seja, essa minha fração, ela pode ser decomposta em uma soma de frações, onde eu vou ter que descobrir quem é o numerador, quanto vale o A e quanto vale o B. Dessa maneira, o que vai acontecer? Né? Eu vou somar o meu lado direito, e aí então vai ficar A vezes T mais 2, mais B vezes T mais 1. Bom, os denominadores são iguais, fico com os numeradores. Tá? Fiquei com os numeradores. Então, tem que descobrir quanto vale o A e quanto vale o B. Bom, como é que eu vou descobrir quanto vale o A e quanto vale o B? Se eu supor T igual a menos 1 mais 3 vai ficar 2. Né? E aí eu vou conseguir descobrir quanto vale o A. E o A vale 2. Se o T for igual a menos 2, então vai ficar 1, né, do meu lado esquerdo, do meu lado direito, vai ficar menos 2 mais 1, menos 1, né? Então, meu B vale menos 1, certo? Então, o A vale 2 e o B vale menos 1. Então, posso decompor essa fração, né, nesta soma de frações. Ou seja, essa integral vai ser a integral de uma soma de integrais, deixa tudo igual, né? Ou seja, 2 vezes logaritmo de t mais 1 menos logaritmo de t mais 2. Tá. Se você quiser aplicar a propriedade dos logs, né? Aplicando, então, a potência, e depois a potência divisão, chegamos a esse resultado. Pode ser o de cima em vermelho? Pode ser. Também pode, não tem problema nenhum. Tanto faz. Portanto, a solução geral, né, aquela solução para qualquer constante de integração, né, é esta. A gente tem a constante de integração, né? Lá na equações diferenciais, vocês vão ver que isso é importante a gente considerar isso, né? Já aviso, nós estamos em período de matrícula, né? Já se inscrevam em equações diferenciais, não deixem para fazer equações diferenciais lá adiante, por vários motivos. O primeiro é que tem cursos aí que dependem muito da disciplina de equações diferenciais para poder avançar, certo? Ô, professor, Fale. eu queria ver com o senhor que eu não fiz ainda álgebra linear e daí tem que fazer também equações diferenciais. E agora eu não sei o que eu pego nesse próximo semestre. Os dois juntos eu não quero pegar. O senhor tem alguma dica para me dar? Equações. Equações primeiro. Sim, porque tu tá fazendo cálculo 2, né? Então faz equações, Sim. tá? Tá, Geometria então tá. analítica, álgebra Tá linear, bom, obrigada. geometria analítica, álgebra linear pode esperar, tá? Faz Então equações. tá bom. Não perdeu o pique, como se diz. Tá bom, obrigada. De nada. Então, uh, então nós chegamos nessa situação aqui, né? Nós temos que descobrir quanto vale o C. Para descobrir quanto vale o C, né? Eu vou pegar a condição que o problema me deu. O problema me deu uma condição inicial. A condição inicial diz o seguinte: igual a 0, o S é igual a 5. Né? Então, eu vou usar primeiro essa condição. Isso aqui que eu usei primeiro. Vou chegar aqui. Então, o que acontece? Eu vou botar no lugar do S5 e no lugar do T0. Então, vai ficar 1 meio sobre 2. Então, vai ficar C igual a 5 menos 1 meio. Então, vai ficar C igual a 5,69, né? Porque o logaritmo de 1 meio é um número negativo, então vai somar. Ok. Tá. Só que aí tem a segunda parte desse problema, né? Que é isso aqui. Então, isso aqui é a pergunta do problema. Então, nós, com a condição, com essa condição aqui, nós descobrimos isso aqui. E aí, então, nós vamos ter o que a gente vai chamar de solução particular. Né? Então, essa aqui é a
solução particular. Essa solução particular, né, que vai permitir determinar a posição, determinar o S, quando o T é 10. Então, é por esta fórmula aqui que a gente vai descobrir, então, vai responder a pergunta do problema. Tá? Tranquilo. Então, tá. Dessa maneira, então, S de 10 vai ficar 11 sobre 12, né? Vai ficar 10 mais 1, 10 mais 2. E aí vai sobrar S de 8. Aqui dá quase 8, se eu não me engano, dava 3 casas depois da vírgula, né? Dava 8,00 e aí aparecia lá uma poeirinha. Então, eu tirei tudo 8, certo? Então, tá. Então, no instante 10, o objeto está na posição 8 metros. Tá. Então, agora, qual a velocidade no instante 10? Tá. Como é que eu vou determinar a velocidade no instante 10? Tem que integrar, derivar, não tem que fazer nada, né, gente? É a velocidade instantânea. Então, no instante 10, a velocidade é simplesmente eu pego 10 e substituo na fórmula da velocidade. A fórmula da velocidade não está ali? Ali. Então, tá aí a velocidade. A velocidade está quase parando. O que acontece? Aqui meu T igual a 10, a minha posição é 8 metros, né? Eu vou estar na posição 8 metros, e a minha velocidade nessa posição é essa velocidade aqui, devagar, quase parando. Certo? Ah, beleza. Essa é a velocidade instantânea. Velocidade naquele instante. Tá. Aí vem a perguntinha. Aí a velocidade média, de 0 a 10. Né? Aquela velocidade, tipo, o que é a velocidade média? O que vocês veem lá na física, na primeira aula de física, né? Velocidade média. É quem? É a distância percorrida pelo tempo que se levou para percorrer essa distância, né? Então, se eu sair daqui da minha casa e for até a FTEC, pegar o T1, depois eu desço no triângulo, eu pego o Agostinho, chego na FTEC. Eu vou correr por todas as ruas, sei lá, 5 quilômetros. Aí eu vou contar o tempo. Né? Eu vou ter uma velocidade média. Se eu chamar um aplicativo, aí se eu estou contando o período que eu vou ficar esperando o ônibus aqui na frente de casa, esperando o Agostinho, isso tudo contando nesse tempo ali. Se eu chamar um aplicativo e ele vai percorrer o mesmo caminho, a velocidade média dele vai ser maior, né? Porque a velocidade média, ele está levando o tempo que tu levou para percorrer toda uma distância. Isso é a velocidade média. Como é que eu vou calcular a velocidade média aqui? Bom, teorema do valor médio. O que diz o teorema do valor médio? O teorema do valor médio, que a gente viu na semana passada, ele diz o seguinte, que o valor médio no intervalo é quem? É a integral no intervalo dividido ou melhor, multiplicado por 1 sobre a distância do intervalo, né? Ou seja, o valor médio, né, no intervalo vai ser B menos A, de A menos B, né, da função. Então, é 1 sobre a distância do intervalo, né? A distância do intervalo aqui é 10. Ok, então tem que resolver uma integral. Mas também não é um problema, né? Essa integral já está resolvida, inclusive, né? Vai ficar 1 sobre 10. Essa integral aqui já está resolvida. Resolveu, slides anteriores. Né? E o mais C. Ela é uma integral definida, então eu não preciso colocar o mais C. Tá? Então,
aplicando o teorema do valor médio, resolvendo a integral, que já foi resolvido. Então, T mais 1, ln de T mais 1 sobre T mais 2. Tá? Então, eu vou ficar 10 mais 1 ao quadrado, menos ln de 1 meio. Né? E isso aqui, então, vai ficar, né, essa continha aqui no meio dá praticamente 3, né? É esse 3 aqui. Certo? Praticamente o 3. Tá. E aí, então, a minha velocidade média é 0,3. O que nós podemos interpretar, né? Vamos fazer uma rápida interpretação disso. Então, ele está na posição, né? Posição 8, né? Na posição 8. Aqui está no meu tempo 0, eu não sei qual era a posição dele. Era a posição 0, né? Então, peraí. Deixa eu voltar atrás. No tempo 0, ele estava na posição 5. Ali tem um errinho de digitação que depois eu vou arrumar. Tá. Então, no tempo 0, ele estava na posição 5. Certo? Ou seja, ele estava a 5 metros de uma referência. Mas no tempo 0, ele estava em 5. No tempo 10, ele estava em 8. Tá. O que a gente sabe? Que a velocidade instantânea em 10 é 0,09. Mas que ele demora para percorrer isso aqui 0,3 metros por segundo. Então, em média, ele demorou isso. Isso quer dizer o seguinte: se eu sei que aqui a velocidade nesse instante é pequena, é porque a velocidade aqui é grande. Né? Porque nesse instante aqui ela é bem pequena. Né? Então, quer dizer que ela é grande e depois ela fica pequena. Tá? Essa interpretação eu não vou perguntar para vocês, tá? Mas isso é algo que, quando a gente está fazendo uma pesquisa, quando você está fazendo um trabalho, né? Um TCC, uma pesquisa científica, né? A gente faz esse tipo de raciocínio, né, gente? Não é só resolver um problema, não é só resolver um problema e marcar a resposta certa. É também fazer né, um caso de um trabalho, de uma pesquisa científica, de um estudo acadêmico, né, com certo rigor, né, a gente tem que avaliar tudo isso.